Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Hoje vamos falar sobre uma prática religiosa de matriz afro-indígena muito conhecida no Nordeste do Brasil. Estamos falando de Jurema Sagrada ou Catimbó, como também é conhecida. A religião que tem a Jurema preta como árvore sagrada. Quais os costumes, quais mitos do Catimbó e da Jurema Sagrada existem? Como eles se mantêm vivos ainda com presença forte em territórios urbanos? Para conversar sobre o Catimbó, Jurema, hoje eu recebo aqui na TV Horizonte Dilaine Soares Sampaio, professora de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. Bem-vinda, Dilaine. Muito obrigada, um prazer imenso estar aqui. Bom receber você aqui também. Obrigada pelo convite. Você quer mandar uma pergunta para a professora Dilaine sobre o Catimbó, sobre a Jurema? Então anote aí o número do nosso WhatsApp, 31, que é o código de Belo Horizonte, 996428473. E você já está seguindo o Religare no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião. Inscreva-se no canal e marque o sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Dilaine, explica para a gente, Catimbó, Jurema, são a mesma coisa? Há diferença entre o Catimbó e a Jurema? Na verdade, essa pergunta é boa para explicarmos o seguinte. Até onde se pôde levantar pelas pesquisas, o termo Catimbó era o termo mais utilizado até mais ou menos ali os anos 60 do século XX. A partir de então, você tem um processo de legitimação da própria religião em que o termo Jurema passa a ser mais utilizado. E por que isso? Porque o Catimbó ganha, no contexto do Nordeste, uma conotação bastante pejorativa, tal qual muitas das vezes nós temos com o termo macumba no Sudeste. Então, muitas das vezes, por essa conotação negativa, muitos praticantes optam pelo termo Jurema, Jurema Santa e Sagrada, Jurema Sagrada, ao passo que outros ainda preferem permanecer utilizando o termo Catimbó. Você, a partir do seu campo, você integrou esses dois termos, você trabalha com Catimbó, Jurema. Pois é, integrei justamente a etnografia, isso. A etnografia é o processo que você precisa pensar a partir dos dados que estão ali no campo. Então, quando cheguei ao Nordeste, estou há 10 anos no Nordeste, e utilizava bem mais Jurema, Jurema Sagrada, e a própria pesquisa de campo ela foi revelando isso, né, com muitos sujeitos, com muitos juremeiros, muitos catimbozeiros, dizendo, olha, tudo bem que o nome pode ter se tornado pejorativo para muitos, mas eu quero continuar me identificando como catimbozeiro, porque para mim o termo não é pejorativo. Ao passo que muitos preferem, né, se auto-identificarem como juremeiros. Então, assim, no campo você vai ver a utilização dos dois termos, embora cada vez mais frequente o termo juremeiro e Jurema Santa e Sagrada para se referir à religião. Sim. E o que é, afinal, a Jurema Sagrada? A Jurema, é importante a gente atentar que ela é uma palavra polissêmica, então esse é o primeiro ponto. Com a palavra Jurema, com o termo, eu posso dizer várias coisas. Em primeiro lugar, é uma árvore, né? Então se refere à árvore, se refere à planta. Também pode estar fazendo referência à bebida. Então, há uma bebida que é feita e é tida como sagrada a partir da tronqueira da Jurema. Então, ela também denomina bebida. Denomina o próprio rito que é feito. Então, é muito comum falar, tem Jurema hoje, não tem, né? E os termos alternativos, como, por exemplo, para denominar os rituais dentro do rito. Então, por exemplo, Jurema de chão, Jurema de toque, Jurema na mata, e também pode denominar uma entidade, né? A cabocla Jurema é também um outro termo que se usa. Bem que você diz, é um termo polissêmico. Polissêmico, sim. Por isso que é preciso ir vendo em que lugar e que contexto que está sendo aplicado o termo. Sim. Dá para mapear assim, um pouco da história da Jurema? Dá sim. O uso da Jurema enquanto planta, porque ela tem uma série de propriedades, né, curativas, né, que são usadas nos ritos religiosos, nos rituais de cura. O uso da Jurema em si e da bebida, ele é muito antigo. Ele remete às tradições indígenas, às muitas comunidades indígenas, às comunidades tradicionais presentes no Brasil. Agora, a partir disso,
você vai tendo um uso um pouco mais ampliado, ultrapassando o espaço indígena, vindo para o espaço urbano. Então, você tem uma história longa, assim, do uso, né, da planta para fazer bebida e o seu contexto mais recente. E isso vai se modificando, né? Esses usos, eles não são iguais. Há uma transformação no modo de lidar com a bebida, no modo de lidar com a planta. Inclusive fora do Brasil, né? Então, nós temos a Jurema hoje é uma religião transnacionalizada. Sim. Dilaine, em termos de estudos, né? Você tem se dedicado aos estudos sobre o catimbó Jurema, como você prefere. Há outros nomes que se destacam também nesse campo de estudos sobre a Jurema? Nossa. Já tem um tempo que esse tema é trabalhado, Sim, né? muito tempo. Na verdade, o que ocorre? Se formos comparar, pensando o campo de estudos afro-brasileiros de modo geral, o campo de estudos afro, de modo geral, tem mais de 100 anos, desde a primeira obra de Nino Rodrigues, O Animismo, Feitiços Negros Baianos. Então, ela é publicada no Brasil no começo do século XX, então você tem aí mais de 100 anos de estudo no campo afro-brasileiro. Porém, nem todas as denominações religiosas, dentro do universo que nós denominamos como afro-brasileiro, tiveram a mesma atenção. Então, o candomblé, especialmente de tradição Jeje, Nagô, recebeu muito mais atenção dos pesquisadores, dos autores pioneiros, né? Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Ruth Landes, Roger Bastide, do que o catimbó Jurema. Por quê? Porque o catimbó Jurema era tido como como falava Bastide, uma degenerescência. E aí os estudos foram um tanto tardios. E quando começaram fora desses autores que estavam se dedicando ao campo, como, por exemplo, com o Mário de Andrade e Câmara Cascudo. Eles, na verdade, o Mário de Andrade se interessa no contexto das missões de pesquisas folclóricas nos anos 30, pelo tema, e Câmara Cascudo, nome conhecido no Nordeste, né, especialmente em terras potiguares, né, no Rio Grande do Norte, Câmara Cascudo inicia mais ou menos na década de 40, 50. Então, você tem fases, é possível mapear, a gente já fez isso em trabalhos nossos, mapeando essa bibliografia um pouco. E, claro, dos anos 80, 90, aumentaram bastante o número de estudos. E tem nomes fortes como Roberto Mota, que não podemos esquecer, no contexto de Pernambuco. Sim. A nossa área tem outras pessoas dedicadas também ao tema, tem nomes importantes, Sandro Guimarães Salles, o trabalho da professora Zuleika também envolve ao trabalhar com Xangô, Zuleika Dantas, da Unicap, sim. Sim. Dilaine, falando sobre, então, os elementos da Jurema, né? Que a gente poderia destacar quanto aos elementos mitológicos, as narrativas em torno da Jurema Sagrada? Flávio, essa é uma boa pergunta, porque um dos não atrativos, de alguma forma, para o estudo do catimbó, o Bastide tem um único texto sobre o catimbó. Ele está num livro bem antigo, é possível só encontrar através do sebo, chamado O Nordeste Místico em Branco e Preto. Lá, um único texto dele sobre o catimbó, em que eu, em outro texto meu, às vezes em sala, eu brinco que é um pouco o Muro das Lamentações do Bastide. Porque como ele estava com o candomblé de tradição Jeje Nagô na sua cabeça, né, aquela coisa da busca da África, que a Stefane Capone tanto fala, a mitologia do catimbó de Jurema foi negada. Então, durante muito tempo, o catimbó e Jurema foram tidos como destituídos de dimensões mitológicas, porque não se encontrava lá uma mitologia dos orixás, não se encontrava o mesmo tipo de ritual, só que muito pelo contrário, evidentemente nós sabemos disso, né, que as narrativas míticas estão presentes em todos os sistemas religiosos. Então nós temos, o modo em que ela se apresenta é diferente. Uma das formas, é o último trabalho da gente, né, é nas músicas, nas cantigas que são cantadas nos ritos, ou toadas, como é o termo lá mais utilizado. Ali é um lugar onde você pode encontrar os mitos da Jurema, explicações sobre a sua origem e tudo mais. É um lugar importante. Sim. Tem alguma relação do catimbó, da Jurema, com o folclore regional? Sim, inevitavelmente, como todo o campo afro-brasileiro, ele tem uma relação com o folclore, sim. Até porque muitos autores tidos como folcloristas, que é um nome bastante genérico, às vezes para denominar vários sujeitos, autores, né?
eles se interessavam pela realidade popular, como é o caso de Câmara Cascudo, e pelo folclore, e nisso aparecia as religiões populares, ou a religiosidade popular. O que temos que tomar cuidado é com o processo de folclorização das religiões afro. E isso é um problema. Claro. Os discursos acusatórios, ao longo do tempo, as folclorizaram, e isso é ruim porque você tira o estatuto, quando você as coloca num lugar de folclore, como muitos discursos fizeram, né, discursos eclesiais, discursos jornalísticos e médicos, você destitui essas religiões do espaço de religião. Mas relação é inevitável que tem. Não tem como você separar uma coisa da outra, especialmente no Nordeste e Norte do país. Nas expressões locais, lá na região, isso é bem... Sim. É perceptível. Sim, essas coisas estão conectadas. São coisas distintas que se conectam, né? Então, há uma relação, sim, entre catimbó, jurema, religiões afro e folclore. O que não significa que se possa, por isso, folclorizar as religiões afro. Sim, sim. Bom, vamos para o intervalo, mas depois eu quero saber se tem alguma relação com outras tradições religiosas, no catimbó, na jurema. Hoje no Religare eu recebo Dilaine Soares Sampaio. Ela é doutora em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professora na Universidade Federal da Paraíba, lá no Departamento de Ciências das Religiões. Nós estamos falando sobre catimbó jurema. Vamos fazer um breve intervalo. Não perca, nós voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Catimbó Jurema é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio recebo Dilaine Soares Sampaio, doutora em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professora do Departamento de Ciências das Religiões e do Programa de Pós-Graduação lá da Universidade Federal da Paraíba. E você quer mandar uma pergunta para a professora Dilaine? Então anote aí o número do nosso WhatsApp, 319-9642-8473. Nós estamos esperando pela sua participação e eu sei que o pessoal do seu grupo de pesquisa lá do programa está ligado no Religare. Espero que sim. E eu deixo um abraço para vocês aí da Paraíba, estou acompanhando o Religare aqui com a gente. Dilaine, em relação ao catimbó, jurema, é possível falar em hibridismo? Sim. E que tipo de hibridismo ocorre no catimbó e na jurema? Sim, é possível falar e se relaciona com a própria constituição da religião. Então, na verdade, temos elementos do catolicismo popular, das tradições africanas, né? Temos N elementos do que a gente, de modo geral, chama, né, das tradições religiosas indígenas. A depender da casa que se vai hoje, a bricolagem que você pode encontrar pode aparecer até com alguma coisa vinculada ao contexto que a gente chama de nova era, embora em menor quantidade. Há também uma conexão com o Santo Daime, inclusive até porque a questão do uso da planta, exatamente. Então, é possível você encontrar alguns eventos, e eu já fui em ritos de jurema feitos numa igreja do Daime. Então, isso também é possível. E, inclusive, há uma discussão forte entre os autores, porque há alguns autores que defendem assim, que a jurema nada mais é do que a Umbanda nordestina. Então, de alguma maneira, a influência da Umbanda é muito forte. Mas é bastante controverso esses percursos. Eu não gosto de pensar a coisa assim, uma veio da outra. Eu prefiro pensar uma interlocução. Então, eu tenho essa interlocução e hoje a gente tem assistido, e aí eu vou falar do meu campo, que é a Paraíba, em algumas casas, nada é geral, muito difícil falar em geral, tenho assistido a um processo que eu tenho chamado de candomblecização da jurema. Cada vez mais, algumas casas, alguns juremeiros, alguns mestres juremeiros, que é o nome que se dá ao regente, ao sacerdote do culto, têm trazido muita influência do candomblé para a jurema. Sim, com figura dos orixás, associação com... Não necessariamente a questão dos orixás, mas com relação ao rito. Por exemplo, hoje se faz muitas das vezes o recolhimento no âmbito da jurema, sim, como se rituais. recolhe, sim, como se recolhe no candomblé. Então, temos tido esse processo em algumas casas.
O que não elimina as outras casas que não passam por esse processo. É bem diversificado. Bem próximo desse tema do hibridismo, o Lucas Cury, aqui de Belo Horizonte, mandou a seguinte pergunta. Qual a relação das pessoas que frequentam a Jurema com pessoas de outras religiões? Pessoas evangélicas, pessoas católicas. Certo. E antes que você responda, deixo aqui um recado do Marcos Paulo Soares. Ele diz, grande professor e doutora, saudades das suas aulas. O Marcos, sim, foi aluno nosso. A pergunta é do Lucas, a primeira? A pergunta do Lucas Cury, aqui de Belo Horizonte. A relação das pessoas que frequentam a Jurema com pessoas de outras religiões, como então, no caso do cristianismo, né, evangélicos e católicos. As religiões afro, como você é possível encontrar em toda a bibliografia afro-brasileira, elas não são religiões exclusivistas, ou seja, elas não têm nenhum tipo de problema com pessoas de outras religiões. As casas de matriz africana ou matrizes africanas, como eu prefiro chamar, ou, né, no caso específico nosso aqui, as casas, né, de Jurema, elas estão abertas. Então, as pessoas que quiserem chegar, independente de religião, de orientação sexual, elas serão bem-vindas e serão acolhidas, né? Até porque, muitas das vezes, você tem, de fato, uma procura, até pelos trabalhos que se faz, pelos jogos, porque na Jurema também há a presença da dimensão oracular. Então, pessoas de todas as religiões buscam a Jurema. Você tem, por exemplo, determinados juremeiros que atendem, eu tenho isso no meu campo, né? Recebem determinadas entidades que trabalham muito no âmbito da cura e atendem as pessoas. E essas pessoas não são selecionadas, podem vir, a casa está aberta. E essas pessoas vão também a outros ambientes religiosos? Sim, isso é muito comum. Tipo, é o que a gente vem chamando uma múltipla pertença, né? Pensando assim, a identidade religiosa ela não é congelada. Né? O Márcio Gomes já pensava aquela ideia de uma multiplicidade. Então, nós somos muito múltiplos. Então, é muito viável e muito comum você encontrar juremeiros que vão à igreja católica, que vão a outros espaços. Há muita troca entre as casas também. Então, vão ao candomblé. Na Paraíba é muito comum falar assim, você tem as casas que tem a Jurema e o Orixá, você tem a Umbanda, Conagô e Jurema, que é bastante comum, e as casas que tem só Orixá, que seriam as nações de Candomblé. Sim. E há muita troca nesses espaços. Dilaine, e onde é que ocorre o culto? Tem uma casa especial ou há também outros espaços para o culto no Catimbó e na Jurema? Excelente pergunta também, Flávio. Assim, as religiões afro de modo geral, e o Catimbó e Jurema não foge disso, eles são marcados pelo uso do espaço doméstico. Então, a casa, ela se torna também espaço sagrado, espaço religioso, ainda que isso seja, evidentemente, demarcado e dividido. Isso é um processo histórico do período da colonização, dado aos processos de perseguição e de violência às religiões afro, que não é de hoje, isso é desde o período colonial. Então, não podia se ostentar nas fachadas, né, absolutamente nada diferente, até a proclamação, quando a Igreja Católica era a religião oficial. Então, você tem essa coisa do espaço doméstico ser também o espaço sagrado. Agora, é claro, muitos juremeiros que têm uma condição, eles conseguem ampliar isso. E há alguns que estão preferindo, inclusive, o nome templo, Templo de Jurema, trabalhando com este nome, né? É bem comum esse tipo de prática acontecer. Sim. Olha, é parecido com isso também. A Jéssica Caldas, aqui de Belo Horizonte, ela pergunta se existe alguma data sagrada. A gente estava falando do templo, né? Sim. Bom, e tem alguma data, tem algum ritual especial? Um ritual? Muitos. Há vários. Na verdade, há vários. Porque o que eu costumo sempre dizer? Não há religião afro em geral, não há religião afro-indígena em geral. É preciso a especificidade de cada casa. Então, você vai encontrar muitos... cada casa ela tem o seu calendário ritual, em que ali são feitas as festas públicas, muitas das vezes. Embora o Catimbó Jurema, diferente do candomblé, tem muito mais ritos semanais do que, por exemplo, o candomblé, que não é essa prática de rito semanal. Por conta do atendimento às pessoas, por conta desse espaço em que as pessoas procuram nas aflições. Então, você vai encontrar
N rituais e varia de casa para casa. Então, há, por exemplo, a festa dos mestres e das mestras. Então, há no mês de outubro, por exemplo, uma festa muito forte nas casas. Mestres e mestras é o nome dado a determinadas entidades e são principais no contexto Catimbó-Jurema. Então, você vai ter também festas de caboclos e pretos velhos e cada casa monta o seu calendário a partir da tradição. Então, cada festa, ritual, tem uma finalidade específica. Tem uma finalidade específica, normalmente tem a ver com as entidades da casa, com as entidades do juremeiro que rege a casa, do mestre juremeiro que rege a casa. Então, você tem um calendário próprio a cada casa. Como é que é a experiência, assim, no cotidiano da vivência religiosa? Como é que é a vida de um juremeiro? Em relação à sua prática religiosa, às suas crenças, tem algum impacto no cotidiano da vida? Ah, sim, tem. Tem porque você tem uma série de cuidados, né? As pessoas, na Jurema, as pessoas são religiões que, de alguma maneira, lidam com o que se conhece mais comumente com a mediunidade. Então, a noção de pessoa é muito distinta. Você não é pessoa só, simplesmente você. Você é uma pessoa num agregado com as suas entidades e isso exige cuidado. As entidades espirituais exigem cuidado. Há determinados ritos que a pessoa precisa fazer, há determinados interditos que a pessoa precisa cumprir. Então, você tem um cotidiano marcado por essa presença religiosa, por essa presença da Jurema e há coisas a serem cumpridas. Então, você vai ter, por exemplo, um rito, né, o que a gente chama da festa numa casa. Então, você vai ter um período que eles chamam de obrigação. E aí já influencia um pouco, até mesmo do candomblé. Então, uma série de interdições, e quem que pratica o catimbó, a Jurema? Essa é uma boa pergunta também. Cada vez mais as pessoas, os tipos de pessoas que frequentam são muito diversificados. No Nordeste, há uma forte marca, a gente percebe ainda, que você ainda tem uma presença forte das pessoas com descendência indígena, africana, mas hoje a diversidade é imensa. Há pesquisas mostrando, inclusive, o embranquecimento, muitas das vezes, dessas religiões. Então, você pode encontrar pessoas de todo tipo frequentando essas religiões. Gilaine, aproveitar aqui que a gente está concluindo o programa, deixar uma mensagem aqui do Rômulo Stefano, da Gameleira, Belo Horizonte. Ele fala, muito bom programa, falam de religiões presentes em determinada região do país e religiões pouco conhecidas. Bem, obrigado, Gilaine, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Flávio. Espero muito você obrigada. numa próxima entrevista. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço para quem está perto, para quem está longe. Semana que vem a gente volta com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.